Estimado Padre Manuel, queridos irmãos, queridas irmãs das mais diferentes paróquias e comunidades que compõem a nossa diocese, quero também cumprimentar os irmãos que, vindo de outros locais e outras cidades, estão aqui, recordando a vida daqueles que amamos e daqueles aos quais devemos a nossa própria existência. Que aqui estão mães, estão pais, estão irmãos, estão aqueles que nós verdadeiramente amamos e convivemos durante um período da nossa vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quanto dura uma vida? É uma pergunta que nós deveríamos nos fazer a todo instante. Eu tive uma irmãzinha que não durou senão 6 dias de existência. Veio a este mundo, respirou durante um certo tempo e Deus a chamou depois de uma experiência tão pequena de vida. Eu tive um irmão que faleceu aos 58 anos de idade, há 3 anos atrás. E a gente pode dizer, poxa, morreu ainda tão jovem. Eu tive um pai que morreu esse ano, no mês de fevereiro, com 91 anos de idade. E a gente pode dizer, poxa, viveu bastante. Mas quanto dura uma vida? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, uma vida dura se alguém é capaz de lembrar de nós. Uma vida dura o tempo da lembrança de alguém pela nossa existência. Resultado, nós podemos, olhando para esse cemitério, principalmente observando os túmulos mais antigos, podemos dizer para nós, quem vem visitar um túmulo que tem 200 anos? Quem vem visitar um túmulo que tem 100 anos? Essas pessoas foram esquecidas porque não estão sendo mais lembradas? Meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Jeremias nos disse que mesmo que uma mãe esqueça de cada um de nós, Deus continuará se lembrando de nós em seu amor. E porque nós continuamos existindo, porque nós continuamos vivos, única e exclusivamente porque Deus consegue abraçar a nós todos, consegue se lembrar de nós, porque Deus nos ama, os que morreram hoje, os que morreram há um ano atrás, mas também aqueles que morreram há 10, 20 mil anos atrás. Deus conhece a nós todos e a certeza da nossa existência nessa vida, do amor nessa vida para nós, como também para todas as pessoas, é exatamente a lembrança daquele que é o Criador e Pai de todos, o Pai de Jesus Cristo, que reina sobre todos nós. Essa é a beleza da existência humana. Portanto, quer vivamos apenas um dia, quer não tenhamos até direito de nascer pelo crime cometido pelo aborto, quer vivamos 120 anos, diante de Deus o que conta não é o tempo. Diante de Deus o que conta é a existência do bem, do amor, daquilo que nós fizemos em favor da nossa própria vida, porque quem ama escolhe o melhor para si e tira aquilo que não presta, mas também o bem que a gente fez para com os nossos irmãos. Mais uma vez, eu repito a mesma imagem. Vejam os túmulos que estão aqui. Quem são a maioria dessas pessoas? Certamente nós não conhecemos. E é por incrível que pareça, quando nós olhamos esses túmulos, nós acabamos percebendo que toda a nossa vida aqui na Terra é reduzida a uma plaquinha. E nessa plaquinha tem apenas o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. O que ficou para os nossos familiares, que não vêm sempre ao cemitério, talvez a lembrança de uma fotografia que alguém um dia vai dizer, olhe, esse aqui era o meu avô. Ele me dava sempre bala no dia, das crianças. Ele era muito bondoso com a minha avó. Talvez alguém diga, poxa, essas fotografias aqui já estão muito estragadas e muito antigas. Já não conheço ninguém que pertenceu à minha família e está ocupando espaço. Vou jogar no lixo para ter mais espaço para aquilo que eu vou comprar, por R$1,99 em algum lugar aí. E assim nós somos substituídos por outros objetos. Meus irmãos e minhas irmãs, aquelas pessoas mais importantes conseguiram inclusive algo notável, que
que é ter os seus nomes nas placas das ruas, mas são apenas os seus nomes em uma plaquinha. Portanto, quando a gente olha para a nossa existência e para aquilo que um dia alguém olhará para nós apenas com o nome reduzido, como aquele que eu leio aqui à minha frente, a gente tem que lembrar que a história humana está escondida no coração de Deus. Naturalmente, algumas pessoas não vão esquecer de nós enquanto elas estiverem vivas, principalmente as nossas mães e os nossos pais. E talvez os filhos que guardam no coração a lembrança do seu pai e de sua mãe vão sempre lembrar a bondade deles para com a sua própria existência, para com a sua vida. Porém, a certeza de que Deus não esquece de nenhum de nós faz com que a gente escolha coisas maravilhosas para a nossa existência. Meu Deus, passamos tanto tempo brigando por religião, brigando por futebol e brigando por política. Olhe para essas plaquinhas. Qual era o nome do político mais amado por essa pessoa que está nesse túmulo aqui maravilhoso? Qual era o nome do ídolo daquela pessoa que está aqui naquela cruz branca? Qual era o nome da pessoa que amava, ou do feito grande que fez aquele que está ali naquela cruz marrom? Nós não sabemos. Porém, a única pessoa que é capaz de ler a nossa bondade e aquilo de bom que nós fizemos na nossa vida é Deus. E por incrível que pareça, nenhum de nós deve estar preocupado em fazer coisa extraordinária, porque o que vale a pena na nossa existência é o bem que nós realizamos, é a vida que nós fazemos gerar, é a luta a cada dia para sermos felizes e fazer os outros felizes. E é exatamente isso que nós não lemos nas placas, mas somos capazes de ler no coração daquele que é o Senhor. Portanto, o que nós estamos celebrando aqui é a vida e a história daqueles que foram lidos por Deus. A vida e a história daqueles que foram amados por Deus. A vida e a história daqueles que nós trazemos no coração, mas que principalmente estão no coração de Deus. E olhe, essa é a beleza que as leituras nos revelaram. Não existe morte senão a aparência de um corpo. Isso devia alegrar o nosso coração. Isso devia ser motivo de júbilo e de um canto a cada dia e de um agradecimento a Deus, porque passamos um tempo nessa vida que é curto em relação à idade das estrelas ou desse mundo, porém nós viveremos eternamente diante daquele que é o Senhor. A nós foi dada a vida, e única e exclusivamente a vida. Eu repito sempre, um momento estávamos vivos no coração de Deus, porque Deus já nos conhecia antes do nosso nascimento. Depois passamos um período curto nessa terra, talvez 120 anos, que é um período realmente muito curto. Mas depois, nós que saímos vivos do coração de Deus, vivemos vivos nessa terra, passaremos para ser eternamente vivos diante daquele que é o Senhor. Portanto, nenhum de nós conhece a própria morte. Somos capazes de chorar pelos outros, mas nenhum chora diante de si mesmo. Por quê? Porque afinal de contas, nós, ao fecharmos os olhos, já estaremos no espaço menor do que um segundo, não é? Passando por uma grande purificação naturalmente diante daquele que é o Senhor. Isso é a vida, isso é a misericórdia de Deus, essa é a esperança que Jesus Cristo veio nos trazer. Mas nós não podemos nos esquecer, porque o próprio Senhor e os apóstolos nos disseram que uns passarão dessa vida para uma outra vida, vendo a glória de Deus, e outros passarão dessa vida para outra vida, portanto, viverão, estarão vivos, mas não poderão ver a glória de Deus. Isso depende única e exclusivamente das nossas escolhas. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, diante desse dia tão bonito, eu quero dizer uma coisa para vocês. Amem as pessoas que estão ao seu lado. Faça o bem àquelas pessoas, não é, que estão assim. Assim fizeram os grandes santos, aqueles que nós veneramos, que já estão diante de Deus, não é? Faça o bem. Coloque alguma coisa da sua existência para transformar um pouco a humanidade.
Coloque a sua palavra, a sua vida, os seus olhos, a sua inteligência e tudo aquilo que você tem de melhor, né, em favor dos seus irmãos com simplicidade, porque é assim que o mundo é construído e é assim que a obra de Deus se faz através dos cristãos. É isso que hoje Ele nos pede, e principalmente tenhamos uma confiança infinita na misericórdia e no amor de Deus, porque a todos Ele acolhe, a todos Ele quer dar a vida abundante, e só depende única e exclusivamente frente àquele que tem um coração muito superior àquilo que nós chamamos infinito, porque é um coração divino. Só depende de um passo nosso para vivermos profundamente a conversão, a vida, não é? E a felicidade que Deus deseja para nós, que naturalmente nós desejamos para nós. Então vivamos essa realidade. Nós estamos aqui na Eucaristia, e na Eucaristia nós celebramos não apenas a vida daqueles que aqui estão, mas também a vida, não é, daqueles que estão diante de Deus, os santos, aqueles que partiram para outra existência. Certamente você vai dizer: como eu gostaria de olhar mais uma vez para os olhos da minha mãe, como eu gostaria de olhar por uma última vez para os olhos daquele meu filho que partiu, como eu gostaria de olhar por uma última vez e ouvir uma palavra do meu esposo ou de alguém que a gente gostou bastante, e por isso nós estamos aqui. Meus irmãos, nós temos essa oportunidade não apenas hoje, mas diariamente pela nossa fé. Sabe por quê? Porque aqueles que estão diante de Deus estão olhando para Jesus Cristo eternamente, e ao olhar para Jesus Cristo, eles contemplam a glória, não é, de todo o céu. Nós aqui na terra podemos fazer a mesma coisa quando contemplamos Jesus pela Eucaristia. É verdadeiramente o corpo do Senhor. Olhamos para Jesus pela Eucaristia, e quando nós olhamos para Jesus na Eucaristia, nós podemos enxergar, ter por Deus diante de nós os olhos do meu filho, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe. E assim, céu e terra estão eternamente unidos numa grande contemplação. Portanto, que a Eucaristia de hoje nos faça comungar Jesus, mas ao mesmo tempo saber que nós temos em nosso meio o céu, a presença viva do Senhor. E se Ele é contemplado no céu por aqueles que nos antecederam, nós o contemplamos aqui na terra até o dia em que nós partimos para lá. Que essa alegria do encontro com os nossos, que essa esperança e que essa palavra que nos foi dada lá por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos seguidores do Senhor, alegre o nosso coração e nos faça viver uma vida que seja verdadeiramente digna de ser vivida até o dia do grande encontro. Pois bem, para concluir essa minha palavrinha, deixa eu contar uma historinha para vocês, tá bom? E a história nos diz o seguinte: um frade franciscano, há muito tempo e há muitos anos atrás, não é, estava trabalhando com todo o afinco, alimentando os seus irmãos mais carentes. Mas Deus queria aquele irmão no céu, e Ele mandou um anjo dizendo o seguinte: vá até aquele irmão e diga para ele que já chegou a hora, então, portanto, ele vai morrer naquele instante, e ele virá aqui para o céu pela vida que ele levou, né, lá na terra. O anjo veio, e quando o anjo chegou, esse irmão franciscano estava distribuindo a comida para os pobres. E quando o anjo comunicou que ele tinha que partir dessa vida para o céu, ele disse: ah, seu anjo, me perdoe, não posso ir agora não, porque eu estou dando esmola para essas pessoas que estão aqui. Então, deixa eu primeiro terminar de dar essa esmola, e depois o senhor vem me pegar. Pois bem, o anjo resolveu então voltar para o céu e deu esse recado para Deus. Alguns anos depois, Deus mandou outra vez aquele anjo para avisar ao irmão que estava na sua hora. Só que aquele irmão estava fazendo uma grande sopa que seria servida para os irmãos que estavam na rua. E quando o anjo disse: olha, Deus está chamando você para ir para o céu, ele disse: ah, meu filho, pelo amor de Deus, diga a Deus que eu vou depois. Quem é que vai continuar terminando aqui essa sopa? Tem uma multidão aí passando fome e eu preciso alimentá-la, né? O anjo voltou e deu esse recado para Deus. Os anos se passaram,
E esse frade já estava muito velhinho, muito alquebrado, sem forças, e não podia mais fazer aquilo que ele realizara durante toda a sua vida. E Deus, não é? Lá do céu, olhava a beleza daquela vida que foi tão caridosa e tão digna. Então aquele frade, depois de tantos trabalhos em favor dos seus irmãos, olhou para o céu e disse: poxa vida, Deus, agora eu estou sem forças, já não posso mais ajudar ninguém, estou aqui pronto, e o Senhor não manda o seu anjo para vir me pegar. Então Deus mandou um anjo com um recado, dizendo assim: meu irmão, eu deixei que você vivesse todos esses anos lá na terra e não trouxe aqui para o céu, porque você já havia criado o céu na terra através do seu amor, através da sua caridade e através do bem que você realizou, né, pelos seus irmãos. E tendo dito a esse irmão essa palavra, finalmente o anjo o levou para o reino definitivo, onde ele pôde gozar a alegria da presença de Deus pela graça da fé e da caridade que havia realizado ao longo de sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, assim também deve ser a nossa existência. O tempo todo servindo ao Senhor e servindo aos irmãos. Isso nos faz e nos traz uma grande alegria. Até o dia em que o Senhor, olhando a nossa limitação e por ter saudade da nossa presença, porque dele nós saímos e um dia para ele voltaremos, então ele vai nos levar para o reino definitivo. Que essa confiança, que essa beleza e que essa certeza alegre o coração. E se as lágrimas são derramadas, é porque nós fomos capazes de amar. E se a saudade existe no coração, é porque somos humanos. Mas uma certeza definitiva: toda lágrima será superada, como ouvimos as leituras, porque um dia todos estaremos reunidos diante daquele que é a nossa luz, a nossa paz, a nossa alegria e a nossa vida. Que assim seja.